Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula de eletrônica de potência e na aula de hoje eu vou trazer alguns tópicos especiais aqui, quais vamos abordar rapidamente, apenas dando uma pincelada sobre cada um desses tópicos. O primeiro que eu trago para vocês é sobre o controle de rotação de motor de indução. A gente consegue fazer o controle de rotação do nosso motor, né? A velocidade do nosso motor ela é basicamente dada aqui, a frequência, né? Ela é basicamente dada aqui como sendo 2 vezes a nossa frequência da tensão elétrica dividido pelo número de polos do motor, né? Então a gente pode ter aí, geralmente a tensão elétrica gira em torno de 60 Hz. Então aí se eu tiver 2 polos eu vou ter aí 60 Hz no meu motor. Se eu tiver 4 polos vou ter metade disso, 30, 15 e diminuindo, né? A depender da quantidade de polos. E além disso, é importante a gente colocar e lembrar, né, que o motor de indução ele possui o fenômeno do escorregamento, né, que ele não consegue seguir a frequência da tensão elétrica igualmente como um motor, como uma máquina síncrona. Então, por esse motivo aí, a nossa frequência vai ser um pouco abaixo da frequência que nós calcularmos aqui. Então, com isso, gente, nós podemos perceber que se nós alterarmos a frequência aqui da tensão, que é a ideia que nós podemos fazer com os nossos inversores que acabamos de ver, se nós variarmos essa frequência da tensão elétrica, nós podemos variar aqui a rotação do nosso motor, né? Reduzindo essa rotação ou aumentando. Só que a questão é que se nós fizermos isso mantendo a mesma amplitude da tensão, nós podemos terminar aumentando o fluxo do entreferro, que pode levar à saturação, né? O nosso motor pode esquentar demais e terminar queimando, né? Ou operando com baixíssima eficiência. Então, uma alternativa para fazer isso daí é que nós respeitemos a relação aqui, ó, que o nível de tensão, né? A amplitude de tensão, ela deve ser dividida pela frequência e isso aí deve permanecer constante. Dessa forma, nós conseguimos manter o fluxo no entreferro basicamente constante ali. Então, se nós quisermos realizar esse controle, nós podemos implementá-lo dessa forma. E aí, aqui eu trago para vocês, por exemplo, algumas curvas resultantes desse controlador, né? Onde nós temos as curvas aqui de velocidade e o torque produzido. E aí vocês podem ver que conforme nós mudamos a frequência, a nossa curva de velocidade e de torque, ela muda, né? Enquanto que se nós alterássemos apenas a frequência, né? Por exemplo, pegássemos aqui a frequência F1, nós estaríamos operando aqui e alterando a velocidade, nós desceríamos para cá, por exemplo, e teríamos que o nosso motor não estaria no maior rendimento, né, no melhor rendimento. Enquanto que se nós mudarmos a frequência, olha só, bem aqui já na frequência F2, nós mantemos aí um rendimento muito melhor do que permanecendo na curva de F1. Então esse daqui é o primeiro tópico, questão de controle de rotação do motor 5. E o próximo tópico que eu vou comentar rapidamente com vocês é sobre conversores ressonantes. A ideia dos conversores ressonantes é que eles têm a vantagem, né, é que eles têm uma alta eficiência e eles possuem um custo mais baixo. E como que eles conseguem essa melhor eficiência? Acontece que o chaveamento ocorre quando a tensão ou quando a corrente na chave é nula. Isso faz com que as nossas chaves não dissipem potência. Então aqui uma rápida explicação sobre esse tópico. Nós temos aqui uma fonte de tensão, onde nós temos uma ponte de chaves aí. Essa ponte de chaves ela irá chavear a tensão DC em uma determinada frequência de chaveamento. Então colocamos aqui a frequência de chaveamento. E aí no próximo bloco aqui, ó, nesse próximo bloco, nós temos um filtro LC tanque, né? Aonde nós vamos fazer com que a frequência de chaveamento aqui esteja um pouco acima da frequência do meu filtro tanque, tá? Então, dessa forma,
a onda quadrada é filtrada e a saída é apenas uma senoide, tá bom? Nós conseguimos tirar aí dessa onda quadrada do chaveamento que nós temos apenas uma senoide. E aí, por fim, esse terceiro bloco aqui, né, que nada mais é do que o meu conversor, ele pode ser representado como uma simples resistência bem aqui, ó, aonde essa resistência pode ser dada através desse equacionamento aqui. E aí, gente, a ideia é que como nós temos aí uma característica senoidal, né, tanto na tensão quanto na corrente de saída desse filtro, nós terminamos tendo aí que a nossa corrente ela sobe, ela desce, e nós só iremos ativar uma outra chave para condução depois que a minha corrente tiver chegado em zero. Dessa forma, quando nós ligarmos essa chave, ela nem terá o estresse de já ligar sobre uma tensão de condução e nem terá perdas por necessidade de dissipar potência durante o processo de ligamento. E aí eu já trago aqui o tema também para comentar com vocês rapidamente, que é as perdas de potência na chave, né? Nós podemos analisar como perda de potência na chave a perda de potência quando a chave está ligada. Vocês sabem que os nossos transistores MOSFET ele tem um RDS on, que é quando eles estão ligados, é uma pequena resistência ali, a depender do MOSFET pode ser coisa de mili-ohms, mas ainda assim é algo que talvez necessite ser considerado. E aí nós teremos perda de potência nesse nosso dispositivo quando ele estiver ligado. A outra perda de potência acontece quando nós ligamos e desligamos o nosso transistor, pois ele não realiza esse ligamento e esse desligamento instantaneamente. Então, enquanto ele está ligando, ele se transforma ali numa resistência variável, né, que vai diminuindo de infinito para zero, e quando ele vai desligar também, ele vai se tornar uma resistência variável que vai de zero até infinito. E durante essa transição acontece aqui esses picos de potência no nosso transistor, que quando nós desejamos observar a máxima eficiência no nosso circuito, nós devemos estar atentos aí para quanto de potência nós estamos dissipando durante esse tempo de transição. E além disso, eu lembro também vocês que nós teremos perdas no indutor, pois o indutor também tem uma pequena resistência aí devido ao fio condutor. E se nós estivermos utilizando o diodo, né, podemos utilizar um transistor também no lugar daquele diodo que nós vimos, o diodo de roda livre. Se nós estivermos utilizando o diodo, nós também devemos considerar as perdas de potência naquele dispositivo. O nosso próximo tópico especial aqui é sobre dimensionamento de indutores. Aqui nós temos um indutor, por exemplo, nós temos o núcleo dele, que é de ferrite, caso utilizemos frequências altas, que geralmente é o intuito. Nós temos a bobina aqui de preto, através desse fio. Nós temos o comprimento desse nosso núcleo e a área desse nosso núcleo. E esse N aqui é a nossa quantidade de espiras. E além disso, dois fatores que são importantes de nós lembrarmos para pré-definir aí um valor de indutância, né, para estimar um valor de indutância, é a permeabilidade magnética do vácuo e também a permeabilidade magnética relativa do núcleo. E quando nós trabalhamos com o núcleo de ferrite, aí costuma ser entre 100 e 2000 a permeabilidade magnética relativa. E dessa forma nós podemos calcular aí a indutância desse nosso indutor que nós montamos, né, a indutância dessa nossa bobina, onde vocês observam que o nosso componente de maior peso é a quantidade de voltas, né, da nossa bobina, pois ela tem o termo quadrático aqui, então ela tem um peso bem maior para nós delimitarmos a indutância da nossa bobina. Também influencia aqui a área, a permeabilidade magnética do núcleo e do vácuo, e também o comprimento aí do nosso núcleo. Nós também podemos montar indutores dessa forma aqui, né, utilizando aquela estrutura em E que nós temos nos transformadores. Uma vez que nós montamos o nosso indutor, é muito comum que nós queiramos medi-lo. Então, para nós realizarmos a medição do nosso indutor, nós podemos gerar uma onda quadrada, podemos utilizar um circuito simples com 555 para gerar essa onda quadrada.
E aí nós enviamos essa onda quadrada aqui através de um capacitor de 47 picofarads, e aí esse sinal vem aqui para o nosso circuito tanque, onde a nossa capacitância já é conhecida. Propomos aqui o caso de utilizarmos um capacitor de 1 nanofarad. E a nossa indutância é a indutância que nós construímos, que nós desejamos obter uma medição. Aqui nós vamos plugar então o nosso osciloscópio sobre esse nosso circuito tanque e do outro lado aqui na nossa referência. Toda vez que surgir um pulso do nosso sinal quadrado, nós teremos isso aqui aparecendo no nosso osciloscópio, uma oscilação amortecida. E aí o que nós vamos fazer é tirar o período dessa oscilação amortecida. Tirando o período dessa oscilação amortecida, nós sabemos que o período ele está diretamente relacionado com o ômega, né? Afinal, o nosso ômega ele é 2πf, e vale lembrar que o f é 1 sobre t, né? Então, basicamente, o nosso ômega é 2πt. E aí, dessa forma, ajustando aqui essa nossa fórmula, nós podemos já deixar prontinho aqui apenas para nós tirarmos o valor da indutância a partir do parâmetro encontrado. Nós temos aqui esse tempo que nós encontrarmos ao quadrado, e aqui embaixo nós temos o valor da capacitância que nós já utilizamos. Dessa forma, nós conseguimos facilmente encontrar uma boa estimativa da nossa indutância. E aí, para finalizar essa parte de indutores, eu trago aqui para vocês a questão da saturação do indutor, né? O nosso indutor ele tem uma capacidade de gerar o campo eletromagnético em torno dele, porém, esse campo eletromagnético ele se torna máximo quando todos os domínios magnéticos do nosso núcleo estão polarizados. E aí, quando isso acontece, o fluxo é máximo e a indutância cai drasticamente, né? E essa energia injetada no nosso indutor vira calor, o que é algo altamente indesejável. Então aqui a gente olha a curva de esterese de um indutor, aonde a gente tem aqui a densidade do fluxo magnético pela intensidade do campo. E aí nós podemos observar que aqui no finalzinho, né, nós saturamos aqui o nosso núcleo, aonde não importa mais se nós aumentamos a força eletromotriz, por exemplo, né, a corrente que passa pela nossa bobina, o nosso indutor ele não vai gerar um campo, uma densidade de fluxo magnético maior. E como alternativa para isso, o que nós podemos fazer geralmente é utilizar um entreferro. Então nós podemos pegar lá o nosso núcleo e aí nós deixamos um entreferro nesse nosso núcleo, pois com a utilização do entreferro nós podemos deixar de ter uma curva dessa forma aqui, ó, e nós passamos a ter uma curva, vou botar aqui de azul, uma curva assim. Então dessa forma nós conseguimos trabalhar bem mais dinamicamente ao adicionar o entreferro no nosso indutor. Outra questão que eu trago aqui para vocês é o problema do lado flutuante. Várias vezes para vocês eu mostrei casos aqui onde nós tínhamos dois transistores, né? Podemos citar, por exemplo, o caso onde nós tínhamos o nosso conversor buck, onde ao invés de utilizar o diodo, eu estaria utilizando aqui um outro transistor. Então aqui eu tenho o indutor, aqui eu tenho a minha capacitância e aqui eu teria ainda a minha resistência. E aí vocês prestem atenção no seguinte: para a gente ligar e desligar esse transistor de baixo é fácil. Basta eu gerar um sinal aqui, ó, entre 0 e 15 volts, né? No caso 15 volts, quando eu quiser para ele ligar, em relação à minha referência. Mas quando eu quiser ligar o transistor de cima, esses 15 volts ele tem que ser gerado daqui para cá, ó, né? Afinal, a tensão que faz ligar o meu transistor é a tensão VGS. A tensão VGS aqui, ó, entre o gate e o source, né? A porta e a fonte. Então, para isso daí não é algo tão trivial assim. Eu trago aqui algumas ideias para vocês, para quem quiser implementar. Essa aqui eu já cheguei a implementar e funciona bem para circuitos onde a tensão que se está trabalhando não é tão alta assim. Basicamente a ideia
é nós colocarmos nesse nosso capacitor aqui, ó, esses 15 volts. E aí dessa forma, quando nós ligarmos aqui, a gente vai ter um valor que vai ser a tensão que nós tivermos nesse nó mais os 15 volts. Isso nós teremos aqui. E aí aqui tem um conjunto de transistores para elevar essa tensão aí do sinal que controla, né, de 0 a 15 volts, por exemplo, elevar lá para cima, né, já que esse transistor aqui vai estar operando com tensões maiores. Nós temos várias outras ideias, como essa aqui, por exemplo, onde a gente pode ter um transformador que faz a isolação desse nosso sinal, e aí esse sinal é percebido aqui através de um outro circuito, onde esse circuito aqui está referenciado no nó aqui entre os nossos transistores. E a outra ideia, para quem não quiser trabalhar com isso, é utilizar um circuito desses aqui, como o ER2110 e ER2113, que eles costumam trabalhar aí com tensões de até 600 volts e tem dead times aí de até 90 nanosegundos, 10 nanosegundos, né? Aí nos piores casos chegando a 1 microsegundo. Aqui a gente tem um exemplo tirado de um datasheet de um desses componentes, explicando ligeiramente como que funciona a questão da ativação desses dispositivos, o circuitaria interna. Então nós podemos utilizar esse circuito aqui para, no caso esses CIs, para realizar essa elevação sem que nós tenhamos de nos preocupar com isso. Por esse motivo, esses CIs são conhecidos como drivers de MOSFET. Ainda falando sobre esse caso de nós termos dois transistores ligados dessa forma, percebam o seguinte: se nós quisermos que um ligue e logo em seguida o outro ligue também, vamos supor, nós podemos ter o seguinte caso, onde um transistor ele está aqui ligado, e aí ele vai desligar, ele vai demorar um tempinho para desligar, e aí o outro transistor que está desligado ele vai ligar, e aí pode demorar um tempinho para ligar, né? Então acontece que bem aqui nesse intervalo, meus dois transistores estão ligados. Se os dois transistores estão ligados, eu tenho um caminho aí entre a minha tensão, né, de alimentação e a minha referência. Isso significa o que? Curto-circuito, né? Se a gente tem um curto-circuito ali no nosso dispositivo, a gente vai ter aí uma perda de eficiência gigantesca, né? Talvez não chegue a queimar o nosso circuito, mas os nossos transistores vão ficar bem quentes, e isso é algo bem desejável. Então o que existe são técnicas para a gente construir o chamado tempo morto, né? O dead time. Dessa forma nós geramos um pequeno tempo morto toda vez que nós temos a transição entre o liga e desliga desses transistores, de tal forma com que primeiro um desliga, para que depois, né, a gente dá um tempinho aí para que apenas depois o outro possa vir e ligar. Dessa forma a gente acaba com aquele problema do curto-circuito. Então já fica aí a dica de utilização do circuito de dead time para circuitos desse tipo. Um outro tópico importante de nós comentarmos rapidamente também são as fontes ininterruptíveis, né, as quais não podem ser interrompidas, que representam, por exemplo, elementos de cargas críticas, como por exemplo equipamentos médicos e alguns outros dispositivos que não podem parar, né? Dentro da indústria nós também temos alguns desses sistemas, como por exemplo sistemas de combate ao incêndio em plantas de extração de gás, por exemplo, de tratamento de gás, e vários outros exemplos que nós temos por aí. Então aqui basicamente a gente tem a nossa linha de alimentação, né, que vai alimentar a nossa UPS, e aí nós temos o nosso bloco retificador, e esse bloco retificador alimenta o banco de bateria. E aí esse banco de bateria ele passa por um inversor, né, vocês já conhecem o inversor. E aí depois desse inversor, que infelizmente era aquela nossa onda quadrada, nós jogamos para um filtro, e aí esse filtro transforma aquela onda quadrada no senoide, e aí com isso nós alimentamos a nossa carga crítica. Então dá para ver aqui que quando nós tivermos energia lá na nossa rede,
Basicamente, a gente retifica essa energia passa no inversor, passa no filtro e alimenta a minha carga. Indiretamente, a minha tensão, a da rede, está alimentando a minha carga. Quando a minha energia falta, isso aqui fica em desuso, o meu banco de baterias que vai estar fornecendo aqui a energia para o inversor, depois para o filtro, alimentando a minha carga. Então, dessa forma, nós temos aí o nosso sistema sempre operando quando falta energia, e quando não falta energia, nós temos o nosso sistema operando. Lembrando que assim que a energia retornar, a minha linha vai passar aqui pelo retificador e além de voltar a alimentar a minha carga, ela também vai recarregar as minhas baterias. E aí, dentro desse assunto, trago aqui também um outro assunto que talvez alguns achem interessante, que é o Battery Management System, cujo objetivo é nós monitorarmos as cargas que nós utilizamos para o nosso sistema de bateria, né? Vocês sabem que geralmente nós temos aí baterias disponíveis em valores de 12 volts, por exemplo, e nós precisamos que a partir desses 12 volts nós geremos tensões aí de 220 volts, né? Coisas do tipo. Então, por esse motivo é necessário que nós coloquemos várias baterias em série e às vezes nós tenhamos até um outro banco desse em paralelo. E aí com isso nós temos a área de sistemas de monitoramento de bateria, cujo o objetivo desse sistema é realizar o monitoramento da carga dessas baterias, no caso da tensão, né? Identificar baterias ruins, pois vocês sabem que se a gente tem uma bateria ruim e ela permanecer ali por muito tempo, ela vai identificar todas as outras baterias. Balancear as baterias, pois nós não desejamos que nenhuma bateria esteja muito carregada e outra esteja pouco carregada. Monitorar a temperatura das baterias. Nós sabemos que uma bateria com uma temperatura elevada, ela tem o tempo de vida reduzido, e também se ela tem constantemente essa temperatura dela elevada, isso significa que talvez ela possa estar comprometida. Então o objetivo principal é garantir o bom funcionamento das baterias em série. Aí os cuidados, como eu já comentei alguns deles, sobre a tensão reduz a vida útil da bateria, então devemos tomar cuidado com isso. Carregar uma bateria já carregada pode danificá-la seriamente. Então, se nós simplesmente ligarmos a nossa fonte de tensão aqui, né, e alimentássemos essa fonte, algumas baterias iriam carregar antes das outras e elas permaneceriam sendo carregadas enquanto as outras ainda não estivessem carregadas, né? Isso poderia ser um problema, poderia vir a danificar essas baterias, e também a subtensão reduz o tempo de vida útil das baterias. E aí, para quem quiser saber mais sobre isso, gente, aí eu recomendo um canal em inglês desse professor aqui, o qual ele discute alguns tópicos sobre esses assuntos aí que nós falamos. Inclusive no canal dele foi de onde eu tirei algumas dessas informações, onde ele apresenta algumas das metodologias utilizadas para balanceamento de carga, né? Onde nós podemos ter balanceamento passivo ou ativo, né? Por exemplo, passivo, a gente vai bypassar a nossa bateria por um resistor para evitar que ela continue sendo carregada. Então, fica aqui essas minhas dicas, fica aqui esses tópicos especiais da área de eletrônica de potência. Com isso a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado dessas aulas de eletrônica de potência. Quem sabe mais para frente eu traga aulas aí trazendo informações e simulações a mais sobre os vídeos que nós já temos. Essa aula aqui é a aula de conclusão do nosso curso. Com isso a gente fica por aqui e até a próxima.